A hora do Maduro está chegando. Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso, videozinho de sábado, porque em Brasília está em polvorosa nesse exato momento, né? Os ratos saíram dos seus buracos e estão batendo cabeça por conta da visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo. Mike Pompeo fez uma visita à Colômbia e aproveitou e pousou em território brasileiro, em Roraima, junto a convite do nosso chanceler Ernesto Araújo, né, que representa o governo Bolsonaro, fez uma visita à fronteira com a Venezuela, né, e observou como estava sendo ali, né, a situação dos refugiados, a operação acolhida e tudo mais, inclusive doando aí 30 milhões de dólares aí de ajuda humanitária para ajudar o Brasil nessa missão de acolhida. Mas não foi só isso. Mike Pompeo, num discurso com o chanceler Ernesto Araújo, deixou um recado claro, que é o único recado que eu preciso passar aqui nesse vídeo para vocês. Ele abre aspas, vamos tirá-lo de lá, fecha aspas. Ele afirmou que os Estados Unidos vai tirar Nicolás Maduro do seu trono do narcotráfico, trono do narcoterrorismo. E, como se não bastasse tudo isso, né, os ratos de Brasília saíram em defesa do Maduro. Não em defesa direta, mas em defesa velada, porque eles estão achando uma afronta a visita do Mike Pompeo, começando pelo rato maior, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia disse que ultrapassaram todos os limites com a visita do Mike Pompeo. Ultrapassou todos os limites, o Rodrigo Maia. Mas quando tu fica cheirando o rabo do embaixador da China, que ofende essa nação o tempo inteiro, né, aí não passa nenhum limite, né? Quando o embaixador da China, né, fala contra autoridades brasileiras, você vai cheirar o rabo dele junto com a tua turminha do Dória, aí não tem problema não, né? E outro rato que saiu, né, para poder reverberar aí a sua indignação foi nada mais, nada menos, é só gente boa que está contra a visita do Mike Pompeo, uma ação para destruir Nicolás Maduro, né, o quanto antes, que é o senador Renan Calheiros. Mas olha que coisa linda, Renan Calheiros. Renan Calheiros, abre aspas para a fala de Renan Calheiros. A interferência dos Estados Unidos no Brasil ultrapassou todos os limites. A presença de Mike Pompeo afrontando a Venezuela em território nacional é inconstitucional. Nosso país não pode virar uma pátria internacional pelo servilismo a nações externas. Inconstitucional aonde, ô cara pálida, palhaço? Você foi presidente do Senado aí por uma década. Você vai dizer que isso é inconstitucional por quê? Afrontando quem? Há uma situação de conflito naquela região. Ou não existe, ou é invenção da nossa cabeça. Né? Com aquela região de conflito, inclusive com dinheiro do meu imposto sendo gasto para acolher venezuelano, né, que fizeram merda no país deles lá, assim como os argentinos estão fazendo agora, e agora a gente tem que gastar o dinheiro que poderia estar indo para a nossa saúde, poderia estar indo para a Previdência, poderia estar indo para infraestrutura, melhorias para o país, tem que estar gastando dinheiro com operação acolhida. E eu não posso opinar sobre isso? Então, aquilo ali é uma afronta à Venezuela. E o que a Venezuela faz com o Brasil quando, na crise de março de 2019, disparou tiro real contra o lado brasileiro? Disparou tiro, não foi de borracha, tiro real. Isso foi uma afronta ou foi o quê? Se o nosso exército não fosse tão subserviente, já teria dado uma resposta, no mínimo, contundente. No mínimo, uma resposta pontual àqueles disparos contra o território brasileiro. Agora vem me dizer que a visita de um secretário de Estado de uma nação aliada, que é os Estados Unidos,
É uma afronta. Afronta é porque o rabo de vocês está pegando fogo, né? Porque a China está completamente incomodada com isso. Inclusive a China também condenou a visita. Quem são vocês? Vocês não passam de comunistas ou seres subservientes ao comunismo, né? Que são aqueles amigos do rei que ganham alguma coisinha, né? Alguma benesse, algum bem-estar de estar ao redor desses comunistas, né? E tem os comunistas mesmo que gostam de fuzilar todo mundo, como os chineses. Então, meus amigos, essa história aí da visita do ministro, do secretário, né? Porque é como se fosse ministro, né? A nomenclatura. O secretário de Estado simplesmente está fazendo o povo lá de Brasília ficar doido, né? O Telmário Mota, de Roraima, declarou o seguinte: o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, veio para Roraima apenas para fazer palanque, com o objetivo de colocar o Brasil na guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela. Se a guerra vier, nós teremos que entrar na guerra. Não, o Telmário Mota. O mundo aqui não gira apenas na base da corrupção, tá? A guerra do coronavírus, que foi maravilhosa para vocês fazerem aí hospital de campanha e roubar o dinheiro do público, afinal, até o nome do orçamento é orçamento de guerra, né? Essa guerra aí, inventada, né, vinda da China, isso aí não é só disso que o país vive, não. Tá? Se tiver uma guerra com a Venezuela, nós teremos que entrar. Ou, pelo menos, ceder uma base aqui para que sejam feitos ataques contra a Venezuela pela parte sul. Isso aí é questão de humanidade. As pessoas estão bebendo água de esgoto. Afinal, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal sabe bem como é isso, né? No início do ano, a ditadura Vítor também fez o povo beber água de esgoto. Mas o pessoal está se banhando no esgoto, né? O Maduro não deixa entrar ajuda humanitária. E o pior de tudo, né? O grande questão aqui é o seguinte: eu queria perguntar para Rodrigo Maia, Telmário Mota, Renan Calheiros, né, e tantos outros aí que Aloysio Nunes, né, também, olha, o defunto Aloysio Nunes ressuscitou, aquele que era motorista do Marighella e foi chanceler antes do Ernesto Araújo. Vejam só o tamanho da roubada que a gente saiu, né? O Aloysio Nunes foi um dos responsáveis por agravar a crise e não remediar a situação de Roraima logo no início, né? Aquilo, Boa Vista ficou abarrotada de venezuelano por conta da ineficiência do governo Temer na condução ali com o seu ministro Aloysio Nunes. Mas a questão aqui, meus amigos, é o seguinte: eu queria perguntar a esses, né, como Orlando Silva nem perco nem tempo de ler, né, Orlando Silva do PCB, mas, por exemplo, eu queria perguntar, Rodrigo Maia, o senhor é a favor do narcotráfico? Eu acho que ele responderia que não. O senhor é a favor do terrorismo? Ele também acho que diria que não. Então, por que o senhor é a favor de defender o Maduro? Por que você acha que o Maduro tem que ficar ileso? Essa é a mesma filosofia que leva, por exemplo, o nosso Supremo Tribunal Federal a achar que o tráfico de drogas tem que ficar ileso nas suas ilhas, nos seus morros, no Rio de Janeiro. É a mesma filosofia. Não, o traficante está lá, barbarizando, desfilando com fuzil, matando gente, esquartejando, estuprando, né? Vai ver uma menina ali, eu gostei de você, agora eu vou te estuprar. Mas, em nome da paz, a polícia não pode entrar lá. Então, a paz reina de um lado e o império do terror do outro. É a mesma filosofia. É a mesma filosofia de gente covarde, né, que tem medo de lutar. E aqui eu não estou falando de guerra, não, tá? Eu citei de guerra aqui no vídeo porque o bobalhão aqui falou que estavam colocando o Brasil numa guerra. Não tem, primeiro que o Trump não fez nenhuma guerra até agora, né? Se muito provavelmente tiver alguma ação militar na Venezuela, não será uma guerra como no Iraque, por exemplo, né? Seria algo muito mais parecido com o que fizeram com o Noriega, né? Para quem aí é do final dos anos 80 vai lembrar
como foi a ação rápida para tirar o Noriega do poder. Né? Agora seria mais ou menos nesse sentido aí. Agora, ninguém está falando de guerra, agora nem na ação diplomática, uma ação. Imagina esses caras, eles negociam com a Venezuela a torto direito. Tem gente aí de partido do PT que foi na Venezuela na posse do Maduro. São um bando de canalhas. Agora, só para fechar aqui, isso tudo está acontecendo porque terá eleições terá eleições na Venezuela que pode terminar com a última instituição legal na Venezuela, a última instituição de fato, que é a Assembleia Nacional, no qual Juan Guaidó é presidente. Então, agora, tendo essas eleições que serão fraudadas, perde-se a última instituição legítima da Venezuela, né? Porque o judiciário já foi tomado, o executivo tomado, e agora o legislativo será tomado também. Lá não é Câmara, não é bicameral, né? Então só tem a Assembleia Nacional. Então, por isso está tendo essas movimentações, né, e essas ações do governo brasileiro, Colômbia, do povo de bem, do povo ocidental, do povo que preza pelos valores ocidentais. Então, é necessário que impeçam essa eleição fraudulenta, porque aí cairá, né, a última instituição e esse burburinho todo é por conta disso. Mas, caso ele insista, o Maduro já declarou hoje que não vai anular as eleições, adiar as eleições, aí, quem sabe, partiremos para atitudes mais contundentes. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Viva Pátria. Curso Nós Somos Ocidente, recado para os alunos. Aula 7 do curso módulo 1 já saiu, está liberada, tá? Então, a aula 7, para quem está assistindo lá, está matriculado. Se você não está matriculado, basta apontar o seu telefone para esse QR Code que está aqui na tela, que já te coloca no site para fazer a matrícula de R$180, ou parcelar aí em 12 vezes de R$17,30, é um preço bem acessível. Então, corre lá e garanta a sua matrícula nesse excelente curso. Está tendo um feedback, um retorno muito positivo, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau.